Fala, meus queridos alunos, minhas queridas alunas aqui da UDA, Universidade do Arguilha, aqui diretamente da Zomo. Eu me chamo Eduardo Macário e hoje eu tô aqui para passar uma dica para vocês. Na verdade, esse vídeo foi uma sugestão da galera, porque quando a gente veio gravar os vídeos eu falei, pô, eu tenho algumas ideias de conteúdo e tal, o pessoal que tem bastante ideia pra gente poder fazer, mas e o pessoal de casa? Que dúvida eles têm? E muita gente sugeriu alguns assuntos que a gente já tinha combinado da gente gravar, mas tivemos algumas sugestões interessantes. E uma delas, que foi um consenso entre todo mundo que a gente acabou conversando aqui, foi a respeito da redução de danos. Se é possível ter redução de danos no arguile, como assim, né? Que o arguile é prejudicial à saúde, ou seja, que ele danifica a saúde, eu acho que não é segredo para ninguém. Afinal, a gente está falando de tabagismo, e qualquer tipo de tabagismo é prejudicial. Mas, nem por isso, a gente consegue só fazer ele ser muito prejudicial. Existem formas dele prejudicar um pouco menos a nossa saúde. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar. Então, quando a gente fala de redução de danos do arguile, é como você conseguir conviver melhor com o arguile no longo prazo, tendo menos malefícios, né? Então, algumas coisas que a gente precisa entender. Aqui a gente tem a essência, né? O controle do calor. Se você queima muito a essência, ela vai vir muito quente, muito forte, ela pode danificar um pouco as vias respiratórias. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é justamente na questão do controle de calor para o arguile não ser tão prejudicial, certo? Outra coisa, a quantidade exata de água no vaso. Por quê? A água no vaso é o que resfria a fumaça. Então quando você tem o carvão aqui pegando 290 graus, que é o ponto de ebulição do glicerol, ele vai entrar no estado de vapor, descer, resfriar na água e vir pra gente. Se tem pouca água, a fumaça vem um pouco mais quente. Se tem muita água também, a puxada fica pesada. Então, tenta acertar um nível de água legal ali, certo? Outra coisa, questão de higienização do seu arguile. Muita gente tem uma mangueira como essa aqui de conduíte, e o que acontece? Com o tempo, com o uso, ela vai acumulando um pouco de umidade dentro desse conduíte. E com o tempo, ela pode acabar acumulando algum tipo de mofo. Então essas mangueiras são descartáveis, ela tem uma vida útil um pouco mais curta. O ideal é você estar higienizando ela periodicamente e trocar o conduíte dessa mangueira a cada aproximadamente 3 meses, tá? Por quê? Porque você evita ficar inalando impurezas, qualquer tipo de coisa que pode fazer mal para o seu organismo. Sobre a água do vaso que a gente falou, tem muita gente que tem dúvida sobre o que poder colocar no vaso ou não, certo? O que acontece? Eu acho que combina você colocar um suco de maracujá, por exemplo, seja um suco de caixinha, um suco tangue ou um suco natural, e fazer um roche de maracujá. E não teria problema você colocar um suco, porque a base ainda é água, que é o que vai acabar resfriando. O grande problema é se você adicionasse, por exemplo, álcool no vaso. Tá a galera da vodka, tá a galera das tequila, do corote. Não coloca álcool. Por quê? O álcool tem um grau de volatilidade diferente da água. A água evapora em 100 graus, o álcool em 92. Então quando você puxa, desce essa fumaça quente, essa agitação do vaso faz o álcool evaporar antes da água e você vai inalar esse álcool. E o álcool, quando chega nos alvéolos pulmonares, que é o que faz a troca gasosa do pulmão, ele acaba danificando muito. Você vai acabar ficando bêbado, né, porque vai cair álcool no seu sangue, mas isso acontece muito rápido, muito forte, dá uma ressaca, uma baita dor de cabeça, e eu não indico isso pra ninguém porque realmente faz muito mal à saúde. Então se você é um cara que gosta de um drinkzinho e fumar um arguile, minha sugestão, coloca o seu drink no copo, prepara o arguile com água, vai bebendo e fumando caso você queira. O que nos leva a um outro fator sobre redução de danos. O arguile, como ele tem nicotina, você inala monóxido de carbono, ele afeta a sua pressão arterial. Então, é indicado que você se alimente antes de fazer uma sessão de arguile, ou se você já comeu faz um tempinho, sempre tem alguma coisinha para beliscar, um amendoinzinho, alguma coisinha. Não precisa ficar comendo pizza com a mão e hambúrguer enquanto você fuma, porque também você vai ficar, né, sujando a piteira e tudo mais. Mas assim, fazer um almoço, um jantar antes da sessão, até porque o tabaco tem um pouco dessa propriedade digestiva, né? Ele ajuda um pouco a auxiliar na digestão. Então assim, faça sessões bem alimentadas para evitar uma queda de pressão, aquela tontura e também, inclusive, bebam bastante água. Mesmo que você não for fumar arguile, você precisa de pelo menos 2 litros de água por dia em média, tá? Quando você fuma arguile também é sempre legal você beber uma água para resfriar a sua via respiratória e para você também se manter hidratado e para não ter nenhum tipo de mal súbito ao longo da sessão.
Fora que água é maravilhoso, né? Meu amigo, como eu gosto de beber água. E eu acho que pra gente finalizar, uma coisa que todo mundo tem que ter em mente é sobre os cuidados dos produtos que você vai utilizar para você fazer uma sessão, certo? Porque se você pegar o seu Roche, por exemplo, e ele quebrou, aí você vai decidir colar ele com Super Bonder, Durepox, qualquer uma dessas colas. Quando passar muito calor por aqui, ela pode acabar liberando toxinas que você vai inalar isso. E poxa, você inalar a toxina de uma cola extra forte não é muito legal também para o seu corpo. Tem uma galera que às vezes gosta de pegar e jogar um pouco de canela no Roche. Já vi gente colocando até suco em pó no Roche. Por que eu também indicaria para ninguém fazer isso? Tem algumas coisas, algumas substâncias nos alimentos industrializados que a gente não sabe nem o nome. Deve ter uns trifosfato de potássio, sei lá, deve ter uns negócios assim. E, mano, a gente não sabe muito bem o que isso faz com o calor. Principalmente quando a gente inala. Algumas coisas, se você mudar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, ela pode ter um resultado completamente diferente, mudando um átomo na química orgânica. Então, se você tem essência própria para arguile, carvão próprio para arguile, alumínio próprio para arguile, tenta utilizar o máximo desses recursos possíveis para você poder utilizar na sua sessão. Por quê? Às vezes você quer inventar de colocar um suco ou um pouquinho de uma bala para dar um frescor e pode ser que ali tem uma substância que com o calor do carvão vai fazer muito mal para o seu organismo. Então evita, sabe? Pode trazer uma complicação mais séria de saúde. Já tiveram casos, não com arguile, mas casos semelhantes de pessoas que tentaram fumar coisas que não foram feitas para ser fumadas e tiveram graves problemas de saúde e algumas delas até chegaram a morrer. Então assim, o arguile está aqui, tem os produtos próprios, tem a forma correta de se fumar ele e se você seguir tudo à risca, é claro, ele ainda vai te fazer mal, mas você não está potencializando os malefícios que ele pode causar no seu organismo. Fechou? Então toma cuidado, fuma seu arguile tranquilinho. Lembrando, você tem que ser maior de 18 anos para poder fumar arguile, porque isso é uma questão de legislação, certo? E lembre-se que fumar, independente se o roche é grande, se ele é pequeno, se ele é raso, se ele é fundo, se são 2 ou 3 carvões, fumar arguile é prejudicial à saúde. Então, tomem cuidado, pratique exercício físico, isso também é uma coisa que ajuda bastante, você reduz danos de qualquer coisa. Quando você joga um futebol, faz uma academia, pratica uma caminhada, faz uma esteirinha. Então, são coisas que vão te ajudar a melhorar a sua qualidade de vida, mesmo sendo um fumante de arguile. A gente não incentiva ninguém a fumar, mas já que você fuma, a gente tenta incentivar você a ter uma qualidade de vida cada vez melhor. Fechou? No demais é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, alguma dica aqui tenha sido válida para vocês. Se algo te ajudou, comenta aqui embaixo o que você não sabia. Já sabia de tudo isso? Não gostou? Deixa um dislike, mas comenta pra gente também alguma coisa pra gente poder melhorar nos próximos conteúdos. E se você não é inscrito, você pode se inscrever aqui para ver mais conteúdos como esse. Agora no demais, deixa eu, porque eu sou filho de Deus também, eu falei muito, fumei pouco, né? Tô na B, hein? Tá não, papai, esse aqui é meu. No demais é isso. Um grande beijo para todos vocês, meus queridíssimos alunos e alunas. Tamo junto, Xablau, e é nóis. Bora!